a assembleia do sindicato que ele é filiado, em Palmas, e ele tinha que dar a disciplina de Sociologia na sexta, né? E aí ele me fez um convite, um desafio, né, de sozinho ministrar a disciplina de Sociologia na sexta-feira. E ele ia dar início a um novo conteúdo, que era sobre cultura, né? E aí no conteúdo era trabalhado cultura erudita e cultura popular. E aí, quando eu estava fazendo a fala, né, que eu tive a iniciativa de fazer uma fala crítica relacionando cultura erudita com cultura popular, na tentativa de mostrar que a cultura popular ela é, de certa forma, discriminada, né, em relação à cultura erudita. Mas o meu posicionamento crítico frente aos alunos, a uma turma de 40 alunos, quando eu iniciei a aula, tinha um aluno no fundo da sala, né, conversando. Ele sentou na cadeira, todo despojado, cruzou as pernas, sentou perto de duas meninas, todo aberto e conversando. Quando eu comecei a fazer a fala crítica, ele foi mudando o posicionamento dele. Quando eu me espantei, ele pegou a cadeira, pôs a cadeira no perto e começou a dialogar comigo. Por quê? Ele percebeu que não era simplesmente a reprodução de um conteúdo, mas a reflexão em cima do que o autor do livro didático trazia, né? E aí isso me fez perceber definitivamente a importância de nós trabalharmos tal tema no espaço acadêmico, porque nós estamos saindo capacitados para dialogar com alunos, né, adolescentes, que é um pouco difícil de trabalhar com esse público, mas a gente está saindo preparado para dialogar e para fazer com que eles entendam que certos posicionamentos, né, e a forma com que você trabalha com esse conteúdo em sala de aula é construído para que ele continue ocupando determinada posição em uma sociedade discriminatória. Bom, era isso por enquanto, né? Então, muito obrigado pela fala. Boa noite a todas e a todos. Aí a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: Abdias Nascimento, ele deu alguma explicação ao movimento negro em relação ao seu casamento com uma branca? Aí eu também quero saber se houve ou não alguma contradição sobre o que ele defendia. Obrigado. Obrigada pela participação. Passamos agora para os professores. Bem, antes de responder só a questão do Elber, eu queria dizer, primeiro agradecer os três que aceitaram o desafio, né? Agora, na verdade, eu quero dizer para vocês que eu fiz esse desafio, mas eu pensei em mim, esqueci que não era a mesma coisa, né? Que eu tenho uma certa amizade com a Abdias, eu estava numa situação mais confortável, né? Não sou especialista, não sou nada, mas consigo falar porque eu conheço. E aí, isso eu pensei ontem à noite, depois que a gente voltou. Depois, não foi nem depois de cerveja, foi depois que a gente voltou. E aí eu pensei assim, poxa, não é justo você chegar pela manhã e falar, acabou, se nós temos a noite. Então vamos aproveitar esse tempo. Eu queria parabenizar a todos vocês e eu queria colocar uma coisa para vocês aqui e que vocês, alunos, repassem para os que vieram aqui e foram embora, que é uma coisa muito importante. Hoje de manhã nós tivemos uma palestra sobre Carolina de Jesus e uma coisa que chamou muito a minha atenção foi o seguinte: a Carolina de Jesus era discriminada pelos favelados, aonde ela morava, na favela em que ela morava,
porque ela era alfabetizada e o grupo era analfabeto. E nós temos que acabar com a prática, isso nós temos que acabar, nós temos que enfrentar essa prática de frente, da mediocridade dominar o campus de Tocantinópolis. Em Tocantinópolis, se o aluno estuda, se o aluno participa de aula, se o aluno pergunta, ele é marginalizado. As pessoas evitam conversar com ele, ele fica... Isso não pode continuar aqui. Eu vou ser uma pessoa que eu vou sempre combater, porque isso é um mal que está dominando esse campo, está acabando com o curso de Ciências Sociais, porque as pessoas não estão dando espaço para isso que o Clisma falou aqui. Gente, antes de eu falar aqui, eu não aguento, eu estou assim, com uma coisa que me dói. Nós passarmos aqui com uma escola de ensino médio, numa passeata da semana de 20 de novembro, e os alunos daqui dizer que não pode ir para a passeata porque o professor não libera. E teve professor que liberou e todos os alunos foram embora. E a escola parou aqui em frente e gritava o nome da UFT. E agradecia a UFT. E os alunos eram alunos de segundo grau. E os alunos da universidade tiveram a capacidade de ficar no portão e não serem sensibilizados. Tinham que se revoltar, largar as aulas e reforçar aquele ano. É o 5º ano que a escola da Cimarinha. E felizmente, hoje de manhã, porque tudo isso é uma coisa que a professora Padinha falou, que esse movimento que nós temos é muito complexo, né? Porque você vai para frente, volta, tem resistência. Né? Por exemplo, a escola padrão, José Carlinhos de Brito, eles não fazem mais o dia 20 de novembro, eles fazem o mês do 20 de novembro, e a merenda é étnica. Tá, então, vocês não viram a passeada, eles estão fazendo o trabalho deles lá. Mas o que me chamou a atenção esse ano foi o Pio XII. Pô, a gente estava aqui na passeada, a professora Veia, Maria Leal, pô, já não vou passar aqui, vocês estão nessa palestra. Nós paramos a palestra e fomos todos para. Não engrossamos porque eles estavam voltando. E eles deram uma volta volta ciclismo contra o racismo e pelo Novembro Azul. É brincadeira, né, meu? Criança pensando em adulto que nem eu, que temos que cuidar contra a próstata. Vem criança de 14 anos aqui. Eu tinha que ir lá. Morri de medo, felizmente, não pediram para me falar. Felizmente. Mas, então, eu acho que a gente precisa assumir isso. E vocês que estão aqui, é obra de vocês. A universidade investe. A universidade cria. Para encerrar aqui, é que eu estou querendo reforçar. Eu falei para a professora Padinha, não dá para não entrar em crise, entendeu? Veio meu filho aqui para falar com o mestre. Veio o outro que entrou na universidade, que eu coloquei, já está com doutorado. Veio o que e daqui eu estou ficando velho. Não tem saída, né? Mas ainda está longe a minha... Longe nada, né? Eu estou voltando para frente a minha aposentadoria. Agora, respondendo a sua pergunta, Abdias já explicou. A questão do Abdias é o seguinte: esse dilema ele nunca encarou. Ponto. O Abdias Nascimento, tanto ele como a Elisa,
eles nunca acharam que fosse importante explicar. Eu vou só contar um exemplo para vocês que aconteceu no curso do Peter Fry. O Peter Fry estava dando aula num curso de antropologia, e eu não me lembro se era ciências sociais ou não, e os alunos que estavam lá falaram assim: olha, nós queremos discutir o livro O Negro Revoltado. Não, é um que é uma peça de teatro, Sortilégio. E o Sortilégio é uma peça contra a miscigenação racial, né? E é um drama de um negro que casa com uma branca e tem umas desgraças, não sei o que, vai mostrando todas as desgraças que acontecem na vida. É contra totalmente. E os alunos pegaram, gostaram muito, eles estavam estudando Abdias, adoramos tal, queremos discutir essa peça. O Peter Fry, maldosamente, chega para os alunos e fala: por que vocês gostaram? Não, porque a proposta é muito boa, esse cara pá, legal, a gente gosta, a ideia dele é ótima e tal. E os alunos não eram negros, eram brancos, né? Aí ele pegou e falou assim: olha, eu conheço Abdias, vocês querem que eu traga Abdias aqui? Pô, nossa, sim, tá. Aí os alunos prepararam a leitura da peça no dia que eles fossem apresentar o seminário deles. E o Peter Fry trouxe o Abdias com a Elisa Lark. E aí os alunos não sabiam, né? E fizeram aquela leitura radical e olhavam para a Elisa e transformaram a Elisa no símbolo da desgraça, né? Que ela era a branca que estava ali, então eles leram a coisa para a Elisa, né? E depois que termina, o Peter Fry para ele e falou: olha, aqui está o Abdias e a sua esposa. O pessoal caiu assim, e aí eles perguntaram: vocês podem explicar a peça? A Elisa pegou e defendeu a peça e falou: não, a pior coisa do Brasil é a miscigenação, o negro tem que casar com o negro, e bababá, e ninguém entendeu nada. Todo mundo ficou olhando assim, e o Abdias ficou quieto. E em qualquer instância que ela me ganhou, ela me conquistou por essa atitude. A Elisa entrava no meio do movimento negro, só alguns exemplos para vocês. Eu não sou desse tempo, mas eu chego um pouco depois. Mas o movimento negro fazia em reuniões branco nem a pau. E o que você faz? É aquela coisa que eu sempre digo: reunião de mulher, só de mulher, fala-se mal de homem. Reunião de homem, fala mal de mulher. Reunião de hétero, vai falar ou seja, do ausente, você desce o pau. E o movimento negro, você está fazendo discussão e desce o pau nos brancos. Um belo dia, um amigo levou um amigo branco na reunião. E todo mundo ficou assim: o que está fazendo aqui? Aí foi pior, né? Então todo mundo começou: esse copo está sujo por causa dos brancos, que são canalhas, está chovendo por causa dos brancos, não sei o quê. E qualquer desgraça eles metiam para. Aí o branco chegou uma hora, ficou me incomodado. Eu poderia falar, um colega chegou: pô, além de vir aqui, ainda quer falar! Não! E aí ele precisou levantar e ir embora. Por quê? Porque era uma coisa muito forte. E nesse meio, a Elisa entrava e você podia falar o que for que ela concordava com a gente, né? Então, e você olhava, e a Elisa tinha uma coisa fantástica, ela é uma americana, que ela quase não tem sotaque. É difícil, né, você ver sotaque nela. Muito difícil. Você tem que conversar muito tempo com ela para perceber, porque ela sabe muito bem o português. Então ela conversava com a gente, é uma coisa que eu ainda não sei explicar. Ela sublimava isso. E o Abdias nunca encarou isso, né? Agora, o que eu acho mais interessante disso tudo, para a gente pensar, talvez isso também não seja uma coisa que a gente deve se meter tanto. Porque no Brasil essa coisa ela é complexa, né? Você tem muitos negros radicais que são casados com pessoas brancas. O problema às vezes essas pessoas brancas assumem a luta do fulano. Não tem como, eu não vou negar isso. A Elisa eu não nego, gente. O
quem banca toda a obra hoje do Abdias é a Elisa. E ela leva para tudo quanto é canto a obra dela, mas como sendo fruto da relação que ela tem com o Abdias. Aí eu vou dizer que porque ela é branca, ela não gosta dele, né? Não. Você está entendendo? Então, talvez a gente possa aprender com isso. Eu sou corintiano, e corintiano fanático. Será que isso é importante para saber o que eu sou, antropólogo, do jeito que eu sou? Não. Aí o cara me leva assim, não. O Batista, quando pegou o livro o texto do Mário, ele xingou porque o Mário é palmeirense. Né? Então eu acho que há alguma coisa que ele tem que superar dessa relação. Eu falei isso daqui da relação do Abdias, porque é um folclore, é interessante, instiga, né? Todo mundo vai ficar, pô, mas como é que é? Para vocês dormirem e tal. Agora a Batista vai explicar, não vou explicar isso para vocês. E nem tem por que explicar. Vocês quase iam ter aqui, nessa homenagem, a Elisa. E aí seria legal pra caramba. E um dia ela virá. Talvez ano que vem, a gente ainda traz a Elisa aqui. E é bom trazer com vocês já sabendo. Elisa não precisa nem dizer esposa do Abdias Nascimento. Entendeu? Eu queria responder a sua pergunta, porque é uma preocupação que eu tenho e que muitos estudiosos também da temática relações raciais têm, e eu pretendo lhe responder mesmo de forma pautada nesses estudos, não a partir da minha opinião, que eu tenho também observado, e a preocupação, na verdade, é de você não criar um racismo às avessas. Isso é uma preocupação séria. Então, eu não vou entrar no mérito da vida particular do professor Abdias Nascimento. Mas o que eu quero tratar é que nós, por exemplo, não podemos, aquilo que nós combatemos, aquilo que nós condenamos, que é o quê? Não é a discriminação que foi direcionada aos negros ao longo da história. Então, não vamos transformar isso numa discriminação às avessas, não vamos mudar. Nós vamos olhar, nós negros, para os brancos, e porque vocês foram culpados por todas as nossas mazelas, não é isso. Nós não podemos reproduzir, como o Pierre Bourdieu fala, essas práticas que nós condenamos. Tá? E com relação ao casamento interracial, a nossa sociedade teve como base isso. E não foi o casamento interracial, foram as práticas de discriminação mesmo, e outras práticas, na verdade, que não estiveram, por exemplo, não foi ali no casamento, porque se vamos pensar no casamento, pensar na dominação masculina, por exemplo, que o Pierre Bourdieu escreveu, nós mulheres só deveríamos casar com mulheres porque os homens nos dominaram a história toda, não é isso? Então não cabe nós pensarmos dessa maneira. O que nós devemos construir, e aí eu digo para vocês um trabalho da Rita Fanzini, que ela fez um estudo com crianças, vejam só, com crianças, que ela queria saber qual é a elaboração do conhecimento das crianças sobre relações raciais. Então, crianças de 5, 6, 7 anos, em que ela vai apresentar várias imagens para crianças negras e brancas, e ela vai perguntar, no caso, o que aquelas crianças podem dizer daquela imagem de uma pessoa negra ou branca. Crianças, na sua maioria, vão associar coisas negativas a pessoas negras e coisas positivas a pessoas brancas. Então, o interessante é que, como eu falei na minha conferência, é o interesse de toda a sociedade brasileira, brancos, negros, indígenas, orientais, judeus. Esse estudo tem que interessar a todo mundo, nós não podemos fechar as portas. Eu agora tive 2 projetos aprovados com bolsistas, um de extensão, outro de pesquisa, e eu convido vocês, quem quiser fazer parte como pesquisador voluntário. Eu fui pesquisadora voluntária durante 3 anos e foi a melhor formação que eu tive. Então, tudo que eu sei sobre essa temática, eu devo ao Núcleo Gera, que é um dos núcleos que mais produzem sobre essa temática no Brasil. Então, eu devo a minha formação, em todos os aspectos. Então, sobre pesquisa, sobre teoria, sobre a temática. Então, e eu fui, durante 3 anos, pesquisadora voluntária.
Eu pude participar de projeto de extensão, pesquisa, formação, tudo, e eu sou muito grata ao GERA por isso. E a nossa política no GERA e a nossa política também no NEAF é que nós estamos abertos para todos, porque isso deve ser uma formação, um interesse de toda a sociedade. Porque a criança que pertence a uma família que se autodenomina branca, ela precisa saber o que é o preconceito, o que é a discriminação, a história do nosso país. Assim como a criança negra, assim como a criança indígena, assim como o indígena, se quiser estudar sobre a história do negro, ótimo, excelente. Então nós não podemos nos fechar, não podemos criar um racismo às avessas. Isso é muito sério e nós não queremos que vocês saiam desta semana de consciência negra achando que agora nós vamos condenar os outros grupos, né? Aqueles grupos que ao longo da história estiveram e foram mais favorecidos. Não é isso. Mas é entender a lógica dessas práticas e combatê-las de maneira inteligente e intelectual. E não de maneira de opinião e do senso comum, e que o que tem acontecido, por exemplo, nas redes sociais, que vocês têm acompanhado pós-eleição presidencial, em que as pessoas que nunca colocaram os pés no norte, acham que aqui não tem gente que pensa, que estuda e que trabalha. Não é isso? E que pensa, por exemplo, que as pessoas que recebem Bolsa Família são pessoas que saem todos os dias para trabalhar. Não é isso? Pessoas que saem todos os dias para trabalhar. São beneficiadas pela Bolsa Família. Algumas famílias, no caso, como o professor Paulinho sempre fala, imagina, essas famílias não tinham nem acesso à internet. O Bolsa Família chegou e proporcionou isso, e os filhos dessas famílias estão estudando, estão ingressando nas universidades, então nós podemos pensar que isso foi positivo e não achar que as pessoas recebem esses benefícios e estão aqui sentadas esperando, né, o tempo passar, assim como os nossos alunos que entram por meio de cotas. Né? Assim como os nossos alunos. E isso tem sido um sucesso. Pensar no programa de pós-graduação em Direito na UFPA, que abre agora reserva mesmo de vagas para indígenas e quilombolas, isso é fantástico. Né? Isso é fantástico. Isso não está mais só na graduação, está no mestrado, está no doutorado. E é assim que a gente vai ampliando, é assim que a gente vai construindo, vamos dizer assim, a partir de uma orientação, de uma cosmovisão africana, construindo o mesmo sentido de comunhão, de comunidade. Né? Não, imagina, não é o sentido de você excluir. Quando você chega, por exemplo, nos terreiros de Umbanda, em Belém do Pará, que é uma das religiões de matriz africana, então você tem lá mãe de santo, branca, você tem pessoas que participam do terreiro, brancos e negros, e vejam só, ali está, né, vamos dizer, aquilo que nós podemos aprender naquele espaço religioso. E nós temos que entender e conhecer sobre essa temática, justamente para não reproduzir essas práticas que historicamente segregaram o grupo racial negro no Brasil. Não reproduzir, mas enfrentar de forma inteligente. Era isso. Bom, minha fala vai no sentido de parabenizar o Clisma e complementar a fala dele e reforçar a fala da professora, que é o seguinte, né? Não me lembro, na verdade, da pergunta que me fizeram na mesa em que nós tivemos aqui falando sobre floresta, em que eu ressaltei o momento aí, talvez, desse momento como um momento de formação, de conscientização, né? E o NEAF enquanto um grupo responsável por isso, né? E aí, Cris, eu gostaria assim, de complementar a tua fala e te cumprimentar, né, pelo depoimento, que isso muito nos anima, né, porque isso que você vivenciou, nós gostaríamos e ficamos felizes quando vivenciamos aqui, né, porque você, assim, eu sempre me refiro ao Marx, que é o intelectual que eu estudo, ele diz que uma das coisas mais difíceis da gente se libertar é das próprias cadeias.
E educação, querendo ou não, aí eu defendo a união política e ciência, né, que a educação, querendo ou não, é um processo de convencimento. No entanto, você só convence o outro se ele der o consentimento de ser convencido. E o meio de você chegar no outro é falar daquilo que ele conhece também, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de reafirmar, né, não faço parte do NEAF, mas de reafirmar a contribuição deste núcleo aqui na UFT. E por vezes, né, quando eu e o professor João Batista em outros espaços mais lúdicos, né, Batista, conversamos sobre vocês, alunos, aí começamos a destacar, né, olha, tem um assim interessante e tal, é do NEAF. Então, e aquele assim, já passou pelo NEAF. E assim, esse é do NEAF. Sabe? Então, é interessante a participação nesses espaços para além de sala de aula, né? Porque vocês, não é desvalorizando a sala de aula, mas vocês aprendem apesar da sala de aula. Infelizmente eu estou falando isso, mas vocês aprendem apesar da sala de aula, né? Porque muitas das vezes nós aprendemos muito fora da sala de aula, e nós temos que valorizar esses espaços, valorizar o NEAF, valorizar a Semana da Consciência Negra, valorizar o Seminário Integrado, valorizar as oficinas, o cineclube, né, porque é um momento de formação. Um momento de formação através de outra linguagem, de uma outra forma, né? Não quero que vocês tomem minha fala como uma desvalorização do espaço da sala de aula. Longe disso, sou pedagogo, né? Então, eu primo por esse espaço. No entanto, não podemos ser hipócrita e dizer que é o único, e não mais, talvez eu considero mais importante, mas não é o único, né? E em vista de algumas práticas, né, por isso que eu afirmo que vocês aprendem apesar da sala de aula, né? Então, e aí penso eu que o NEAF, e esse momento aqui, né, da semana, que sempre começa, as nossas falas aqui começam esvaziadas, enche no intermediário e o final fica os heróis da resistência, né? Esse momento é muito importante, ao meu ver, para construir isso que a professora está dizendo, esse apelo para não construirmos um racismo às avessas, né? E talvez para construir alternativas, né, que talvez a sala de aula não nos ensine a lidar com isso, mas esse espaço ensina. E talvez pensando aqui na 8ª Semana da Consciência Negra e escutar, por exemplo, as proposições, as alternativas, né, que o Abdias do Nascimento indicava na luta contra o preconceito, talvez a forma que o Florestan enxergava isso, a forma que o Bastide, a imprensa negra, né? Então talvez isso nos dá elemento para pensar como nós vamos lidar com isso e combater, né? E talvez no espaço da sala de aula a gente não tem o momento para dizer isso, né? Até mesmo porque os nossos planos de disciplina muitas das vezes nos condicionam, né? A ementa nos condiciona aquilo que vamos dizer. E privilegiado aquele, e aí o professor Batista, que leciona o que estuda, né? Igual assim, aqui foi o primeiro espaço que eu tive na UFT para falar sobre o que eu estudo, né? Então, assim, em poucos momentos eu tive a oportunidade nas minhas disciplinas para tratar do Florestan, né? E talvez, e quando na minha fala eu apresentei que o Florestan não é referência no curso aqui da nossa casa, não é referência da casa onde ele formou, e não é referência da onde eu também me formei, eu me sinto envergonhado, e me sinto culpado, apesar desse PPC ter sido feito sem a minha contribuição e no momento antes da minha chegada, mas eu me sinto parte desse campus. Não sou professor do curso das Ciências Sociais, no entanto eu me sinto